Diário de um Mago Morto. Capítulo 401. Saul não conseguia mais entender a atitude de Billy. Parecia que ele havia insinuado amizade para com Saul diversas vezes. Quando havia apenas 2 saídas de emergência em Greenside Town, Billy matou Angela sem hesitar, puxou um pedaço de pedra cinza de seu corpo e foi embora primeiro. Olhando para trás, Angela era provavelmente o receptáculo que Billy havia preparado para si. No entanto, antes de finalmente agir, Billy havia se esforçado muito e pago altos custos para protegê-la. Pode-se dizer que Billy acabou abandonando Angela somente porque não queria entrar em conflito com Saul. E hoje Billy até avisou secretamente Saul para não se envolver muito nas coisas, caso ele corresse perigo. Será que o grupo de Billy e Lokai não está do mesmo lado? Deitado sozinho na cama de solteiro no segundo depósito à noite, Saul ponderou o significado por trás das palavras de Billy. Ou talvez seja só uma encenação para ganhar minha confiança. O coração de Saul estava cheio de desconfiança em relação a Billy. Por mais que Billy tentasse demonstrar boa vontade, Saul nunca conseguiu confiar verdadeiramente nele. Irmão Saul, você está pronto? Penny bateu suas asas prateadas e pousou levemente na testa de Saul. Hoje à noite, eles iriam começar seu Dreamscape Drifting no segundo depósito. Nos últimos dias, Saul estava vagando pelo Dreamscape Drifting, ao lado do antigo dormitório do veterano Byron, esperando que a proximidade com o local do incidente pudesse ajudá-lo a encontrar Byron, ou sua alma. Mas depois de vários dias, ele não encontrou nada com as mesmas flutuações mentais da alma do Sr. Byron. E quase todos os sonhos em que ele entrava eram diferentes do anterior. Isso fez Saul perceber que os sonhos poderiam não se comportar como ele havia imaginado inicialmente. Eles poderiam não ser influenciados pela proximidade física. Então, naquela noite, ele decidiu mudar seu ponto de partida. Se ainda assim não desse certo, ele tentaria lugares ainda mais inusitados. Lugares onde os traços da alma eram mais densos. Procurar alguém sem pistas era assim. Você nem tinha certeza se estava indo na direção certa. Mas era a única coisa que Saul podia fazer agora. Mesmo que ele pedisse ajuda ao mestre da torre, a outra parte provavelmente não seria capaz de fazer nada. Mesmo que Gorsa realmente pudesse monitorar todos os movimentos na torre do mago através das pessoas enevoadas lá dentro, ele provavelmente não conseguiria detectar nenhuma alma. Além disso, dado o atual estado físico de Gorsa, ele certamente não desperdiçaria sua energia com um aprendiz com quem não se importasse. E pior, pode até expor o fato de que Byron ainda pode estar vivo. Claro que no fundo Saul tinha outra vaga preocupação. Era possível que quem matou Byron fosse, na verdade, o próprio Gorsa. Porque quando Gorsa falou sobre a alma da água azul e a matéria cinzenta, ele demonstrou um nível suspeito de compreensão sobre sua formação e estrutura. Vamos começar. Deixando de lado o desconforto em seu coração, Saul fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, ele ainda estava deitado na cama de solteiro no segundo depósito. Mas quando Saul se sentou, um par de asas prateadas e metálicas brotou de suas costas. Saul se levantou e com um poderoso bater de asas. Voxox! A cena diante de seus olhos se estendia e fluía atrás dele como argila colorida infinitamente desenhada. Num piscar de olhos, Saul se viu em um espaço escuro como breu. É tão silencioso aqui. A maioria dos sonhos não tinha som, mas mesmo assim, Saul conseguia sentir um silêncio profundo e indescritível dentro dessa escuridão. Estava escuro como breu, sem nenhuma fonte de luz. Saul estendeu a mão e pôde ver claramente seu próprio corpo. Mas não era porque ele estava brilhando. Era simplesmente porque, em seu sonho, ele sabia de sua própria existência e forma. Além de seu próprio corpo, porém, Saul não conseguia ver mais nada ali. Embora não pudesse ver nada, ele ainda podia sentir que esse era um sonho muito complexo. À medida que sua energia mental se espalhava, ele conseguia detectar inúmeros fragmentos espirituais, como pedaços de pedra. Muito destruído. Mesmo uma única pessoa ou um único espectro não deveria ter uma consciência tão destruída. Os sonhos podiam refletir muitas coisas. Eram tanto ilusórios quanto reais. Mas havia algo errado nesse primeiro sonho. Será que entrei no sonho de um espectro? Gorsa disse que não deveria haver espectros dentro da Torre dos Magos, mas nada neste mundo é absoluto. Talvez um tenha escapado? Mesmo sem ter certeza de que tipo de existência era essa, Saul sabia que esse não era o sonho de Byron. Ele permaneceu alerta, examinando os arredores escuros, e decidiu bater as asas e deixar aquele lugar estranho e desconhecido. Entretanto, quando ele estava prestes a emitir o comando mental para agir, um som o interrompeu. Não era um som. Era uma confusão caótica de ruídos que irrompiam repentinamente perto dos ouvidos de Saul, finos e desordenados, fazendo seu cérebro ficar grogue e pesado ao mesmo tempo. Alguém entrou de novo. Por que as pessoas continuam vindo ultimamente? Como punição, vamos comê-lo. Ei! Bando de idiotas, vocês não podem comê-lo. Por que não? Porque estamos sonhando agora. Ah, então estamos sonhando. Ei! Mas também podemos sonhar em comer coisas. Alguém acenda a luz. Idiota, você não tem olhos. Qual o sentido de acender a luz? Deixe-me dar uma lambida e ver se é uma alma saborosa. Saul, lutando contra a tontura, olhou atentamente para a escuridão.
Normalmente, ele deveria ter fugido imediatamente ao primeiro sinal de perigo, mas por algum motivo, algo no que essas vozes estavam dizendo parecia estranhamente familiar. Ele nunca tinha ouvido essas palavras exatas antes, mas de alguma forma, era como se ele tivesse vivenciado algo muito parecido. Então Saul notou um pequeno fragmento de uma alma se aproximando lentamente dele e, estranhamente, ele não se sentiu ameaçado. Em vez disso, ele tinha um pressentimento de que tudo que estava se aproximando dele era fraco. Foi puro instinto, sem nenhuma razão lógica. No segundo seguinte, Saul sentiu algo que pareceu lamber as costas de sua mão. Não havia saliva, apenas a sensação seca e áspera de uma língua áspera. Antes que Saul pudesse reagir, a coisa que o lambeu de repente gritou: o rei demônio está de volta! O ar ficou em silêncio por uma fração de segundo. Então uma série de gritos ainda mais caóticos e penetrantes irrompeu por todos os lados. Me salve! O monstro da boca grande chegou. Eu não quero ser comido. Eu não quero ser comido pelo monstro polvo. O Vuvu, hoje é um pesadelo. Acorde, agora mesmo, imediatamente. Junto com o barulho ensurdecedor, Saul podia sentir os fragmentos de alma ao redor se espalhando freneticamente. Somente aquele que o lambeu permaneceu tremendo no lugar. Somente pelas suas tremendas flutuações espirituais, Saul podia perceber o quão aterrorizante ele estava. Saul piscou lentamente. De repente, ele soube em qual sonho havia entrado. Ou melhor, em qual grupo de criaturas ele havia tropeçado. Esses seres barulhentos e tagarelas eram muito provavelmente as mesmas bocas, as bocas da alma, que uma vez arrastaram sua alma desencarnada para os dutos da vela, com a intenção de dividi-lo e comê-lo. Naquela época, depois de ser mordido dolorosamente por aquelas bocas, Saul retaliou transformando sua alma em um polvo gigante, perseguindo as bocas e engolindo-as uma por uma. No final, eles devem ter ficado tão assustados com ele que o empurraram para fora da lata de lixo do laboratório do Mentor Cass. Você só pode estar brincando. Vocês me atacaram primeiro. E agora eu sou o rei demônio. O monstro polvo? Para confirmar seu palpite, Saul estendeu a mão e agarrou o fragmento de alma trêmulo. Ele imediatamente sentiu algo macio e carnudo em sua mão. Imaginando que pudesse ser uma boca, ele estendeu a outra mão, agarrou o que pensou ser o canto da boca e sacudiu, como se estivesse sacudindo um termômetro. O Vuvu, por favor, não me coma, Blurg. Estou ficando tonto. Saul sentiu-se surpreso e divertido. No mundo real, essas almas fragmentadas eram caóticas e insensatas, mas aqui no sonho, elas realmente conseguiam pensar, ainda que estupidamente. Ele retirou a mão e aproximou aquela boca. Quero te perguntar uma coisa. Se não sabe, eu te como. Obrigada. Capítulo 402. Adormecer no segundo armazém e entrar inesperadamente no mundo dos sonhos de um fragmento de alma foi algo que Saul nunca havia previsto. Na verdade, ele nunca havia considerado que fragmentos de alma pudessem sonhar. Será que depois de reunir fragmentos suficientes, eles de alguma forma formaram um todo? Mas agora não era a hora de pensar nisso. De repente, um pensamento atingiu Saul. Se fragmentos de alma podiam sonhar, isso não significava que eles também possuíam memórias estáveis? Foi por isso que Saul agarrou a boca do fragmento de alma antes que ele pudesse escapar. Você está perguntando. Vocês acabaram de dizer que outra pessoa entrou. A julgar pelo jeito como me reconheceram antes, não estavam falando de quando fui arrastado para lá há mais de um ano. Saul balançou a boca que estava segurando. Então, mais alguém entrou recentemente nos túneis? Aprendizes comuns definitivamente não conseguiam entrar nos túneis. E nenhum dos atuais magos verdadeiros era habilidoso o suficiente para remodelar suas formas e passar por eles. Então quem entrou deve ter sido um corpo-alma. Poderia ter sido o veterano Byron? Sim. Era um corpo-alma completo e independente? A boca se abriu por um instante, como se tentasse pensar. Não é um corpo-alma completo. O coração de Saul afundou, mas ele sentiu que a boca ainda tinha mais a dizer, então não interrompeu. Não foi um corpo-alma que entrou. Era uma pessoa viva. Observamos enquanto ele se arrastava cada vez mais para dentro. Saul congelou no lugar e após um momento de hesitação perguntou, uma pessoa viva? Como poderia ser uma pessoa viva? Uma pessoa viva poderia realmente entrar nos túneis de velas? Para onde ele foi? Deeper. O que é mais profundo? Mais fundo é onde não podemos ir. Explicar. É onde esses olhos ficam. Ele teve sorte de não ter ido parar onde ficam as mãos. Os olhos nas camadas intermediárias? Saul imediatamente pensou nos olhos que cercavam o segundo armazém, aqueles que um dia queimaram seu corpo e alma. Não havia mais razão para hesitar. Os lugares onde aqueles olhos estavam definitivamente não eram seguros. Ele precisava confirmar o que estava acontecendo. Saul casualmente jogou a boca para o lado e percebeu que o fragmento de alma estava fugindo rapidamente. Ao fechar os olhos, as asas de borboleta em suas costas instantaneamente se desfizeram em fragmentos, e quando ele os abriu novamente, ele havia retornado ao mundo real. Saul pulou da cama imediatamente, jogando a capa pendurada na cabeceira enquanto se movia. As camadas intermediárias onde ficavam os olhos eram extremamente perigosas, mas, de acordo com a boca, uma pessoa viva que entrasse ali era considerada mais sortuda do que entrar onde estavam os braços.
Talvez porque naquele lugar houvesse pelo menos alguma chance de sobrevivência. Saul decidiu encontrar Eivor. Da última vez, a irmã de Eivor, ou melhor, sua maldição, Hyde, também entrou nas camadas intermediárias e conseguiu sobreviver por pelo menos metade da noite lá dentro. Embora ela tivesse pago o preço com seus olhos antes de Saul finalmente tirá-la de lá, isso ainda provava que ela tinha maneiras de sobreviver ali dentro. E o estado de Hyde era semelhante ao da pessoa viva que havia entrado. No mínimo, Hyde não era considerada um corpo com alma. O próprio Saul não conseguia ficar muito tempo nas camadas intermediárias com os olhos. Depois de 5 segundos, ele seria cozido vivo. Mesmo com seu recente aumento de força, isso não mudou. Portanto, se ele quisesse entrar nas camadas intermediárias onde estavam os olhos, ele precisaria de ajuda. 10 minutos depois, Saul apareceu do lado de fora do primeiro armazém e fez seu pedido a Eivor, que estava lá dentro. Ao ouvir o pedido de Saul para pegar Hyde emprestada, Eivor não recusou imediatamente. Ele apoiou o queixo em uma das mãos e bateu os dedos no lábio inferior. Preciso saber o que você pretende fazer com Hyde. Preciso procurar algo nas camadas intermediárias do lado de fora do segundo depósito. Se possível, gostaria que a Hyde me ajudasse a recuperá-lo também. Que coisa! Só posso dizer que não é um corpo de alma. Se Hyde conseguisse trazer a pessoa viva de volta, ela naturalmente perceberia que não se tratava de um corpo com alma. Saul estava apenas afirmando algo que Eivor acabaria descobrindo de qualquer maneira. Quanto tempo você precisa? Não sei quanto tempo levará a busca até que eu encontre o item perdido. Eivor bateu os lábios mais rápido, um dos seus olhos bicolores fixo em Saul, enquanto o outro disparava aleatoriamente. Saul esperou que Eivor desse seu preço, mas para sua surpresa, Eivor recusou terminantemente. Receio que não. Hyde pode sobreviver lá, mas apenas brevemente, e somente se for extremamente cuidadosa para suprimir sua presença. Se você a fizer procurar sem limites, estará essencialmente enviando-a para a morte. Saul sabia que Hyde era irmã de Eivor, mas ele veio preparado para negociar. E se a busca durar apenas 1 hora? Sua conversa anterior sobre tempo ilimitado tinha sido apenas para deixar espaço para barganha. Em 1 hora, se Hyde fosse cautelosa o suficiente, ela ainda poderia evitar ser detectada pelos olhos e manobrar cuidadosamente pelo espaço. Você não entende, Saul. Hyde é minha irmã, mas ela também compartilha este corpo comigo agora. Se ela morrer, não só eu ficaria de luto, como também sofreria sérios danos. Posso até perder toda a esperança de promoção. O olho de Eivor, que já estava focado em Saul, estreitou-se levemente, enquanto o outro continuou girando erraticamente. Saul abriu as mãos. Eivor, sem perder a Hyde, você já está preso onde está, não é? O olho giratório congelou de repente, contraindo-se rigidamente para fixar-se em Saul com um olhar furioso, como se estivesse pronto para socá-lo. Mas a expressão de Eivor permaneceu relaxada, sem demonstrar raiva pela provocação de Saul. Em vez disso, o olho azul que sempre observara Saul calmamente agora revelava um toque de surpresa. Achei que você estava aqui para pegar algo emprestado. Saul respondeu seriamente, para ser mais preciso, por uma troca equivalente. Então você já preparou algo para a troca? Tem certeza de que estarei interessado? Enquanto falava, Eivor gesticulou em direção ao armazém atrás dele. Como guardião do maior armazém da torre, Eivor não tinha falta de materiais mágicos. E dada sua força como um aprendiz de 3º grau, ninguém jamais ousou dizer que poderia oferecer algo que ele já não pudesse obter. Mas Saul estava confiante, porque o que ele pretendia comercializar era algo que ele mesmo havia criado. Eivor, acredito que seu dispositivo localizador deve ser extremamente poderoso e muito adequado para você. Saul começou a elogiá-lo. Mas a verdadeira razão pela qual você não consegue avançar é a sua própria força. Saul ergueu as 2 mãos. Sem querer ofender, mas suspeito que seu dispositivo localizador não seja adequado para lidar com formas de alma, não é? Sob o aprimoramento do localizador, seu corpo físico se tornou extremamente forte, excedendo em muito sua alma. Então você teve que hospedar uma alma amaldiçoada dentro de si para manter o equilíbrio. Desta vez, o olho roxo e cruel de Eivor se arregalou um pouco, enquanto o olho azul e calmo se estreitou. Examinar o dispositivo localizador de um aprendiz de mago é um ato muito perigoso. A temperatura do ar disparou de repente. Não era calor propriamente dito, mas as partículas elementares ao redor estavam inquietas. Mesmo assim, Saul permaneceu calmo e estalou os dedos levemente. Uma onda de ressonância espiritual e ondulações mentais se espalham como uma pedra lançada em um lago. À medida que essa força mental se expandia, as partículas elementares inquietas rapidamente se acalmaram. O quarto retornou à sua frieza original. E junto com isso, a expressão sombria de Eivor clareou mais uma vez. Isto é, Eivor olhou para a mão de Saul, com surpresa brilhando em seus olhos. Eu tenho uma poção de aprimoramento físico. Essa poção pode fazer com que sua pele fique como a minha, capaz de abrigar forças da alma e da mente. O que você acha? Não é uma troca boa o suficiente para deixar a Hyde correr um pequeno risco? Eivor olhou fixamente para as mãos de Saul.
Ele não havia se enganado antes. As ondas espirituais realmente se espalharam pelas mãos de Saul. A pele de Saul poderia acomodar formas de alma. Essa era exatamente a maior fraqueza de Eivod naquele momento. Ele ficou completamente tentado. Capítulo 403. Eivod esfregou os lábios cada vez mais rápido, os lábios originalmente cor de sangue alternando entre vermelho claro e vermelho escuro. De repente Eivod falou: eu quero a fórmula. Continue sonhando. Saul sorriu. Eivod disse imediatamente: posso oferecer mais em troca. Saul abaixou as mãos, recolhendo-as para dentro da capa. Então conversaremos sobre o preço da fórmula na próxima vez. Por enquanto, poção para Hyde. Combinado ou não? Eivod agarrou o próprio queixo como se estivesse prestes a esmagá-lo. Eu quero a poção, mas não posso te dar a Hyde. Eivod sacudiu a manga e um peixe-fita caiu. Não importa o que você esteja tentando encontrar na camada intermediária, não posso deixar a Hyde correr esse risco. Além disso, acredito que se algo precisa ser recuperado, é melhor ir pessoalmente. Saul franziu a testa, mas apenas corpos de alma ou existências amaldiçoadas como Hyde podem entrar lá. Sim, eu sei. Corpos espirituais sofrem queimaduras graves ao entrar. Mas se você se esconder dentro deste peixe, poderá evitar o olhar ardente por um curto período. Claro, você ainda precisará ter cuidado. Se for perseguido, deve sair imediatamente. Depois de falar, Eivod ergueu o queixo novamente e sorriu para Saul. Mover-se como uma alma consome muita energia. Se você ficar com fome, pode comer um pouco da carne do peixe. É muito delicioso. Assim que Eivod terminou de falar, o peixe-fita em sua mão de repente torceu o corpo, levantou a cabeça e abriu sua boquinha afiada para Saul. Se você estiver com fome, pode me comer. Sou muito gostoso. Não ficou claro se foi uma coincidência ou se as palavras de Eivod acionaram algum tipo de mecanismo. Não apenas o peixe na mão de Eivod começou a falar, mas uma dúzia de cogumelos brancos com pernas longas e finas de repente passaram correndo atrás dele com uma série de sons de tep-tep-tep. Atrás da figura alta de Eivod, a primeira sala de armazenamento emitia ruídos sussurrantes e farfalhantes. Era como se o mundo atrás dele tivesse subitamente ganhado vida. Saul pegou o peixe-fita, levantou-o e examinou-o atentamente esquerda, direita. Era apenas um peixe-fita comum. Só que ele sabia falar e entusiasticamente recomendava sua deliciosa carne. O dedo de Saul gradualmente ficou transparente, e ele o inseriu lentamente no corpo do peixe. Embora confiasse que Eivod não mentiria sobre algo assim, ele ainda precisava descobrir exatamente como o peixe operava e verificar se havia algum perigo escondido dentro dele. O que surpreendeu Saul foi que esse peixe não só conseguia armazenar um corpo-alma, mas seu espaço interno era notavelmente grande e sua estrutura espacial extremamente estável. Eivod percebeu a expressão de surpresa de Saul e não pôde deixar de explicar com orgulho. Embora eu não consiga realizar a projeção da alma, tenho um profundo interesse por essas coisas. Incluindo as informações que lhe dei antes sobre as borboletas do pesadelo, tudo isso é resultado de anos de pesquisa, deduções e experimentos. Depois de examiná-lo diversas vezes, Saul não teve escolha a não ser aumentar novamente sua avaliação de Eivod. Qualquer um reconhecido por Gorsa realmente não era simples. Eivod, por outro lado, não inspecionou imediatamente a poção que Saul lhe deu, pretendendo estudá-la cuidadosamente mais tarde. Se ele conseguisse desvendar a fórmula escondida ali dentro, ele teria um lucro enorme. Saul naturalmente não estava preocupado. Havia o poder de sua própria alma misturado como um agitador. Sem sequer ter a fórmula, como Eivod poderia decodificá-la? Os dois completaram a troca, cada um retornando com seus ganhos. De volta à segunda sala de armazenamento, Saul desenhou uma formação protetora no chão e fez com que pequenas algas guardassem seu corpo físico. Então, sem demora, Saul confirmou a rota uma última vez com o diário e separou sua alma de seu corpo. No momento em que Saul entrou no estado de alma, o peixe-fita que estava quieto ao lado de sua mão direita flutuou de repente no ar, nadando como se estivesse na água. Saul primeiro remodelou a forma de sua alma para combinar com a aparência de seu corpo, só para garantir que caso encontrasse uma pessoa viva, ela não deixaria de reconhecê-lo. De acordo com informações do Soulmotre, a pessoa viva escondida no conduíte da vela provavelmente era Byron. Seu superior não reconheceria a forma original de Saul. Esticando o braço, seu braço espiritual se torceu e se estendeu por mais de 2 metros, resgatando o peixe-fita errante. Então Saul soltou um suspiro silencioso e mergulhou completamente no peixe-fita. O peixe que estava nadando sem rumo, de repente pareceu ter um objetivo claro, mergulhando de cabeça no chão. Apesar de ser tangível o suficiente para ser tocado, o peixe-fita atravessou facilmente a parede sólida, entrando em um espaço cheio de inúmeros olhos. Diferentemente da última vez, quando Saul sofreu queimaduras imediatamente ao entrar, dessa vez seu corpo espiritual estava protegido dentro do peixe-fita, e ele imediatamente sentiu um cheiro de peixe grelhado. Embora não pudesse ver, Saul tinha a nítida sensação de que a pele de peixe que o envolvia estava lentamente amarelando e carbonizando. Mas era muito menos prejudicial do que expor seu corpo e alma diretamente àqueles olhares. Agora preciso encontrar a pessoa viva escondida aqui. Saul espalhou seu poder mental, examinando os arredores e permanecendo alerta para qualquer mudança entre os inúmeros olhos. O peixe-fita prateado com a pele levemente carbonizada vagava no espaço escuro,
com os olhos de peixe crescendo em ambos os lados da cabeça, girando constantemente para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Embora, na verdade, não conseguisse ver nada. Ao redor, incontáveis olhos meio abertos, meio fechados flutuavam, como pessoas extremamente sonolentas, perdidas no caos. Os olhos não prestaram atenção ao peixe-fita, parecendo completamente desinteressados. Ocasionalmente, um olho detectava as fracas ondas mentais emitidas pelo peixe e despertava momentaneamente, com a pupila se movendo ligeiramente. Mas ao descobrir que era apenas um peixe nadando, rapidamente perdia o interesse novamente. Não havia noção de tempo passando ali, Saul só conseguia contar mentalmente em silêncio, para avaliar quanto tempo havia passado. Ao longe, não houve nenhum retorno de suas ondas mentais investigativas, e Saul foi deixado vagando sem rumo pela camada intermediária. Depois de cerca de meia hora, ou assim estimou Saul, a onda espiritual que ele enviou finalmente detectou algo incomum. A julgar pelo contorno formado pelo feedback, parecia ser uma criança do tamanho de um chibi. Contudo, Saul definitivamente podia sentir uma aura humana viva vinda dela. Imediatamente, ele ordenou que o peixe-fita nadasse mais perto. Ao se aproximar, Saul sentiu ainda mais claramente que a aparência da figura era normal. A superfície do seu corpo era como um pedaço de pão inchado. Embora tivesse a silhueta geral de uma criança humana, não havia características externas como olhos ou boca. Era como se um humano tivesse sido coberto inteiramente por uma camada de espuma. Saul não conseguia sentir nenhuma flutuação mental familiar vinda da espuma. Ele franziu a testa levemente. Será que este não é o veterano Byron? Ele manobrou o peixe ao redor da figura, circulando-a uma vez. A figura permaneceu completamente inerte, como um cadáver respirando. Se essa pessoa não for mesmo a Sênior, então essa troca foi um pouco frustrante. Saul sentiu-se um pouco ansioso. Se não conseguisse encontrar ninguém desta vez, mesmo que pudesse conduzir a derivação da paisagem onírica novamente, a esperança de encontrar alguém diminuiria consideravelmente. Afinal, quanto mais tempo uma alma ficava perdida, menores eram as chances de recuperação. Suspirar. Saul não pôde deixar de suspirar. Inesperadamente, a pequena massa negra se contraiu. Mais ou menos onde deveria estar seu pescoço, uma pequena rachadura se abriu, revelando carne nova e macia por baixo. Saulo? Ao ouvir a voz desconhecida, mas o tom familiar, o peixe-fita de repente inchou. Sênior Byron, é você? Saul imediatamente transmitiu suas palavras pela pequena fresta usando comunicação espiritual. Sou eu. Como você foi parar num lugar tão perigoso? A voz de Byron carregava confusão e alegria ao mesmo tempo. Capítulo 404. Finalmente ele o encontrou. A tensão no coração de Saul finalmente diminuiu. Percebi que algo tinha acontecido com você, mas não encontrei nenhum sinal de que seu corpo espiritual estava se dividindo e se dissipando. Então imaginei que você ainda pudesse estar vivo. O peixe-fita nadou ao redor da pequena figura parecida com uma bola de carvão, pensando em como levá-lo embora. Sênior, como você entrou aqui? E quem o atacou? A boca rachada de Byron não perdeu tempo em cuspir a verdade para Saul. Foi a senhora Yura. Aliás, você não tomou a poção cinza, tomou? Yura, hein? Eu vi as palavras que você deixou na caneta. Então, embora eu tenha preparado a poção, não a bebi. Entretanto, o diário não havia emitido nenhum aviso sobre tomar a poção, e Saul suspeitava que mesmo que a poção cinza tivesse um problema, ela provavelmente era direcionada ao alvo, e outras pessoas poderiam não ter problemas em tomá-la. Isso é ótimo. Byron soltou um suspiro de alívio e rapidamente relatou sua experiência. Você mais ou menos conhece o meu localizador. Ele é muito flexível, pode esticar e encolher. Saul assentiu secretamente. Ele nunca tinha visto um localizador tão flexível. Quando se expandia, transformava uma pessoa em uma bola e quando se contraía, parecia uma pele humana suspensa no ar. Pele humana? De repente, Saul percebeu como Byron havia escapado com vida. Essa pele deve ter servido para confundir o inimigo. Afinal, era apenas o localizador, não a pele real de Byron. Em outras palavras, o Sênior Byron havia arrancado uma cigarra dourada que estava trocando de concha bem debaixo do nariz de Lady Yura, uma antiga maga de segunda classe? De fato, o que Byron disse em seguida coincidiu quase exatamente com a especulação de Saul. Mas meu localizador tem outra habilidade muito especial. Fingir estar morto para escapar. Quando sou submetido a um ataque fatal, o localizador me envia para uma fenda próxima, exibindo um estado de morto para atrasar o inimigo de descobrir que ainda estou vivo. Vendo seu estado atual, eu já tinha imaginado algumas coisas, disse Saul. Vou te tirar daqui agora. Este lugar é perigoso. Não podemos ficar muito tempo. Embora Byron estivesse escondido ali há vários dias, isso não significava que o intercalar fosse um lugar seguro. Esses olhos podem se tornar hostis a qualquer momento. Receio que isso não funcione. Byron deu um sorriso amargo. Minha pele se foi. A nova pele ainda não cresceu. Se eu sair agora, não terei capacidade de resistir à poluição externa. Não é de se admirar que você tenha se escondido aqui em vez de vir me encontrar. O peixe-fita nadava ansiosamente. Mas eles também não podiam continuar esperando. Confiar suas vidas a um bando de olhos que poderiam enlouquecer a qualquer momento não era o estilo de Saul. Ele circulou Byron novamente, sem responder à sugestão de que ele fosse embora imediatamente.
Obviamente, o próprio Byron sabia que ficar ali não era seguro, mas não tinha escolha. Certo, eu tenho um equipamento mágico. A mente de Saul brilhou. Embora o corpo atual de Byron parecesse um pouco maior que o seu, Saul acreditava que tanto o corpo de Byron quanto o equipamento tinham excelente flexibilidade. O que é? Não é bom mencionar isso aqui. Só me siga. Tudo bem. Byron concordou sem hesitar dessa vez. No início, Saul ficou preocupado em como carregá-lo, mas descobriu-se que embora o velho Byron parecesse infeliz, ele ainda conseguia se mover sozinho. Se ele tivesse sorte suficiente para ficar aqui por mais 2 ou 3 anos e desenvolver uma nova pele, ele poderia até sair sozinho. Mas quem sabia o que poderia acontecer em 2 ou 3 anos? Os dois começaram a se mover lentamente. Embora um pouco preocupados com os olhares ao redor, eles não podiam se dar ao luxo de fazer muito barulho. Saul havia deixado uma marca mental onde entrou na camada intermediária, e agora eles estavam se movendo cautelosamente em direção a esse marcador. Entretanto, assim que eles começaram a se mover, os olhos ao redor começaram a olhar para eles de vez em quando. Muitas vezes, depois de ver um peixe-fita em um pedaço de carvão preto, os olhos perdiam o interesse e as pálpebras caíam. Mas sempre havia 1 ou 2 olhos que por algum motivo continuavam olhando. À medida que progrediam, o número de olhos atentos a eles aumentava gradualmente. Saul quase conseguia sentir seu cheiro ficando cada vez mais delicioso. Se ele tivesse um corpo de verdade, provavelmente já teria engolido 2 vezes. É porque nós dois morando juntos causa muita comoção. Saul observava atentamente os olhos ao redor deles. Byron, ao lado de Saul, permaneceu igualmente vigilante. Ele não abriu a boca para avisar Saul e primeiro porque confiava na vigilância de Saul, segundo porque falar liberaria mais do seu poder mágico. Quando os dois ficavam parados antes, as coisas estavam bem, mas agora que estavam se movendo, atraíam muito mais atenção visual. Quanto menos poder mágico for exposto, melhor. Mesmo assim, o número de olhos fixos neles continuou crescendo. Depois de cerca de 10 minutos se esgueirando, quase todos os olhares ao redor estavam fixos neles. A sensação daqueles olhares em seus corpos era como se alguém estivesse cutucando sua pele repetidamente com unhas minúsculas. Não era doloroso, mas era desconfortável, o suficiente para deixar alguém irritado e nervoso, pronto para gritar a qualquer momento. Saul percebeu que Byron também estava ficando desconfortável. A quantidade de energia mágica vazando de Byron havia dobrado, e ondas de flutuações emocionais inquietas estavam vazando. Esse mal-estar também estava afetando Saul, deixando-o cada vez mais irritado, e ele sentiu uma vontade enorme de atacar aqueles olhos. Tem alguma coisa errada. Eles não estão só nos observando, estão esperando. Saul percebeu de repente. Tantos olhos se voltaram para olhá-los. Não era possível que eles simplesmente não tivessem notado os dois, e ainda assim não estavam atacando. Em vez disso, eles apenas ficaram olhando, esperando que Saul e Byron cedessem à pressão. O que eles estão esperando? Estão esperando que todos os olhares se concentrem em nós antes de agirem? Ou eles estão esperando que percamos o controle e ataquemos primeiro? Saul lembrou como seu corpo-alma ficou descontrolado depois de ser arrastado para a passagem das velas. Se ele não tivesse sido imediatamente jogado para fora pelas bocas, quem sabe o que teria acontecido? Naquela época seu poder mágico era muito fraco, o que o tornava vulnerável à influência. Agora que seu poder mágico havia ultrapassado de um mago de primeira classe comum, ele estava menos suscetível, mas a irritação ainda o assombrava como uma sombra, e ele podia ouvir o som do sangue correndo em seu corpo. Mas ele era um corpo-alma agora, como poderia haver sangue? Saul controlou o peixe-fita para que ele se virasse de repente e usou sua cabeça para pressionar o corpo de Byron. Cuidadosamente, ele enviou uma mensagem através do menor pulso que só os dois conseguiam sentir. Sênior, não se mova. Eu vou te empurrar. Byron lutou um pouco, mas logo conseguiu acalmar sua mente cada vez mais agitada. Ele não falou nada, apenas assentiu com firmeza. O Sênior Byron está realmente prestes a escapar. O coração de Saul batia forte. O diário não emitiu um aviso porque se o Sênior Byron escapar, eu posso escapar, mas ele não. Era provável que esses olhos não tivessem atacado Byron antes, não porque não o tivessem descoberto, mas porque estavam esperando que ele amadurecesse completamente. Afinal, frutas verdes geralmente têm sabor amargo. Percebendo isso, Saul imediatamente acelerou, tentando minimizar o fardo de Byron. Enquanto Byron permanecesse parado e focado em controlar sua mente, eles poderiam resistir até escapar. Mas as ações de Saul também expuseram o fato de que ele havia percebido a armadilha dos olhos. Os olhos se arregalaram imediatamente e a sensação de estar sendo observado quase se tornou tangível, pressionando Saul e Byron como um peso enorme. Como a situação já estava complicada de qualquer maneira, Saul parou de fingir. Ele ativou diretamente uma armadura da alma, com seu poder mágico, aliviando instantaneamente grande parte da sensação opressiva sobre eles. Ao mesmo tempo, Byron também sentiu claramente um grande alívio da pressão mental graças à armadura da alma, construída pelo poder mágico de Saul. Além disso, Saul começou a nadar para frente a toda velocidade. Sem o olhar esmagador sobre ele, ele se moveu ainda mais rápido. Entretanto, lançar um feitiço mágico com poder mágico era como soltar fogos de artifício. A comoção imediatamente atraiu a atenção de todos os olhares ao redor. Saul podia sentir seu poder mágico se esvaindo numa velocidade muito maior. Felizmente, ele tinha reservas suficientes.
O que originalmente era uma viagem de 10 minutos foi comprimida para 5 minutos, e o marcador que Saul havia deixado para trás agora estava bem na frente deles. Os olhos obviamente perceberam que os dois estavam prestes a escapar. Vários deles piscaram e de repente dispararam raios de luz negra de suas pupilas. A saída estava quase ao alcance, mas outros olhos também estavam começando a piscar. Saul não teve escolha a não ser abaixar a cabeça e avançar, enquanto colocava ainda mais poder mágico em sua armadura de alma. Bum! Alguns raios de luz negra atingiram a sua armor. O feitiço mágico durou apenas 3 ou 5 segundos antes de se despedaçar com um rugido. Mas felizmente naquele momento, Saul se enrolou na bola de carvão Byron e os atirou pela saída marcada. Capítulo 405. No momento em que saiu do intercalar, Saul sentiu como se tivesse sido atingido por um raio de luz negra. Estranhamente, ele não se sentiu ferido nem sentiu qualquer desconforto. Ao retornar ao segundo depósito, Saul não teve tempo para pensar. Imediatamente correu de volta para dentro do seu corpo. Só depois ele se levantou para verificar o veterano Byron, que havia surgido à sua frente. Mas assim que Saul se sentou, ele congelou no lugar. Este, ainda era o segundo depósito? Ao redor dele não havia nada além de paredes quebradas e ruínas. Se não fosse pela sombra no canto da parede onde ele estava deitado, ele teria visto a luz do sol brilhando no momento em que abriu os olhos. O que aconteceu? Como a Torre dos Magos desabou no momento em que pisquei. Pequenas algas. Saul imediatamente chamou o pântano devorador de almas dentro de seu corpo, mas nenhum tentáculo negro respondeu. Centavo? Nem borboletas prateadas passavam rapidamente em sua visão periférica. A expressão de Saul escureceu um pouco, mas logo se acalmou gradualmente. Uma ilusão? Hipnose? Ele deu 2 passos à frente e estendeu a mão para a luz do sol. Parecia haver algum calor, mas também não. Será que pode ser aquele último raio de luz negra? Saul ponderou. A luz negra que saíra dos olhos o atingira sem causar o menor ferimento. Mas como era o último trunfo para bloquear a ele e ao Sr. Byron, certamente surtiu algum efeito. Como o ataque dos olhos não foi uma forma de dano energético, foi quase certamente um ataque mental. Mas o cenário dessa ilusão é bem interessante. Esses olhos vivendo na camada intermediária da Torre do Mago criaram a ilusão do colapso da torre. Embora provavelmente estivesse preso em uma ilusão, Saul não estava excessivamente ansioso. A principal prioridade era encontrar a falha na ilusão e atingir o ponto fraco para desvendar seu cerne. Ou ele poderia simplesmente forçar a passagem. Saul saiu totalmente para a luz do sol e se virou para olhar para a Torre do Mago. Os andares acima do primeiro andar haviam desaparecido completamente. A maior parte do teto do primeiro andar da Torre Leste também desapareceu sem deixar vestígios. Somente o local onde Saul estava deitado ainda tinha uma mancha de sombra, bloqueando convenientemente sua visão para cima. Desapareceu completamente e os escombros no chão seriam, no máximo, suficientes para reconstruir um segundo andar. Então, para onde foi o resto? Embora tudo à sua frente fosse provavelmente uma ilusão, encontrar pontos lógicos dentro da ilusão poderia servir como um avanço. Assim, Saul observou atentamente os arredores e tentou deduzir como a Torre do Mago acabou naquele estado. É como se tivesse sido afetado por algum feitiço poderoso, pensou Saul enquanto caminhava da Torre Leste em direção à Torre Oeste. Quando ele cruzou o local onde antes ficava a rampa, uma densa área de vegetação apareceu diante de seus olhos. Do lado da Torre Leste, as coisas ainda estavam basicamente como antes. O terreno próximo era plano, com a grama começando a crescer esparsamente a cerca de 100 metros de distância. Mas era diferente do lado da Torre Oeste. Além de uma linha divisória distinta, plantas com altura quase humana surgiram. Quando o vento soprava, a exuberante pastagem ondulava como ondas de grãos. Mas a cena não era nada bonita. Quando os talos da grama se curvaram levemente, revelando que havia sob o verde, um crânio humano parcial. Havia muitos crânios aparecendo por trás da grama. Não apenas um ponto. Não apenas um trecho. Não apenas um terreno. Alguns crânios eram mais altos, expondo uma mandíbula superior com alguns dentes restantes. Outros eram mais baixos, revelando apenas 2 órbitas oculares escuras e ocas. Alguns crânios estavam relativamente intactos, enquanto outros apresentavam sinais óbvios de ferimentos fatais. Mas não importava sua altura, integridade ou danos, todos os crânios estavam voltados para as ruínas da Torre do Mago. A julgar pela altura, eles estavam sentados, ou ajoelhados. Saul caminhou em direção à grama. De perto, a cena ficava ainda mais nítida. Não era que eles estivessem sentados ou ajoelhados. Abaixo de cada crânio havia uma estaca de madeira rústica. Bem arrumados, eles foram cuidadosamente apoiados na grama. Cada crânio havia sido ajustado precisamente para que seu olhar vazio se fixasse na Torre do Mago. Embora Saul acreditasse que isso era uma ilusão, a cena era insuportavelmente pesada. Quem está aí? Uma voz rouca surgiu de repente do outro lado da Torre do Mago. Saul imediatamente ficou alerta e um pouco excitado. Mudanças na ilusão, e especialmente o aparecimento de uma entidade capaz de responder, eram bons sinais. Evitando cuidadosamente os crânios na grama, Saul acelerou o passo em direção à fonte da voz. Mas no meio do caminho, um raio de luz cinza escura disparou em sua direção.
As flutuações mágicas eram tão vívidas e familiares que Saul instintivamente ativou a Soul Armor. O feitiço de classificação 0 Strike Undead não conseguiu penetrar sua armadura espiritual de classificação 1ª. No entanto, tanto o atacante quanto Saul, o defensor, pararam por um momento surpresos. O fluxo da magia parece muito real, pensou Saul, olhando para as mãos. Sob o controle do seu corpo-alma, seus dedos rapidamente se tornaram translúcidos. E é muito responsivo, quase sem lentidão devido à ilusão. Embora talvez seja porque a magia que lanço não faz parte da ilusão. Mas mesmo assim, não explicava por que as flutuações mágicas do ataque do oponente pareciam tão genuínas. O oponente também poderia ser alguém atraído para a ilusão? Saul deu mais 2 passos à frente e finalmente viu a pessoa que o havia atacado. Era um velho, com a cabeça cheia de cabelos brancos, o rosto coberto de rugas e olhos turvos e úmidos. Usava uma túnica de mago preta como breu e estava parado, um tanto debilitado, atrás de uma parede quebrada. Depois de lançar o ataque contra Saul, o velho mago ficou paralisado, esticando o pescoço como se tentasse enxergar o rosto de Saul claramente. Você é Saul, o velho gritou seu nome parecendo chocado, como se tivesse visto um fantasma. Ao mesmo tempo, Saul sentiu uma estranha sensação de familiaridade em relação ao homem, como se já o tivesse visto antes, e eles não eram estranhos. Mas sua memória insistia que ele nunca havia conhecido esse velho mago. Você, por que está aqui e tão jovem? Não, você não mudou nada, murmurou o velho mago, seu olhar percorrendo Saul de cima a baixo, seu espanto aumentando. Os olhos de Saul pousaram nos olhos turvos do velho, e ele pôde perceber vagamente que ambos os olhos já haviam sofrido danos sérios. Além disso, elas originalmente eram de cores diferentes. Você é Aivod? Embora ver qualquer coisa numa ilusão fosse algo esperado, Saul ainda não conseguiu evitar gritar surpreso. Sou eu, Aivod. Semicerrou os olhos e saiu de trás das ruínas. Saul, onde você esteve todos esses anos? Todos esses anos? Quantos anos? Lembro que nos vimos há pouco tempo, disse Saul, revirando os olhos um pouco, entrando na brincadeira. Você não sabe. A última vez que nos encontramos foi há 100 anos, declarou Aivod. Naquele momento, Saul sentiu vontade de rir, mas havia uma estranha sensação de realidade o pressionando. É mesmo? Saul respondeu. Então você se lembra do que conversamos na última vez que nos encontramos? O idoso Aivod mergulhou em pensamentos. Depois de um momento, ergueu as pálpebras pesadas para olhar novamente para Saul. Você não acredita em mim, né? E parece que você também tem vivido no caos esses 100 anos. Saul levantou a sobrancelha direita, mas não se deu ao trabalho de discutir. O breve sorriso do idoso Aivod desapareceu rapidamente, como se sua pele flácida e pesada não pudesse sustentá-lo por muito tempo. Mesmo que meu corpo tenha se deteriorado, minha memória não está tão confusa quanto a sua. Na noite anterior à nossa partida, você veio pegar a raid emprestada para te ajudar a procurar algo na camada intermediária. O olhar de Aivod passou de Saul para a floresta de crânios e ele continuou, mas a condição da raid era instável, e ela era importante demais para mim. Então eu não concordei. Em vez disso, te emprestei um peixe. Em troca, você me deu um frasco de poção de aprimoramento corporal. Então por que você não usou depois de todos esses anos? Perguntou Saul, observando a pele de Aivod. Embora envelhecida, enrugada e escura, certamente não era pálida como um cadáver. Porque eu não tinha descoberto tudo antes de uma rebelião eclodir na Torre dos Magos. O rosto de Aivod se contorceu de raiva, e ele praguejou alto, com saliva voando. Esses filhos da puta. Eles traíram o mestre. Eles mataram o mestre Gorsa. Capítulo 406. Eles mataram o mestre Gorsa. Aivod estava estranhamente furioso, com suas mãos de pele e osso cerradas em punhos, acenando na frente do peito. Era como se ele desejasse poder derrotar aqueles rebeldes novamente. Eu sabia que aqueles olhos na camada intermediária iriam inventar uma história para os últimos 100 anos, Saul achou divertido. Na versão construída, fazia sentido retratar Gorsa como traído e morto. Afinal, aqueles olhos, quando ainda vivos, podem ter morrido por causa do mestre da torre também. Então, após a morte, eles ficavam para sempre presos dentro da camada intermediária, cochilando dia após dia. Mesmo assim, Saul fingiu uma expressão de choque. Você está dizendo que alguém matou o mestre da torre e destruiu a Torre dos Magos? Ele então demonstrou apropriadamente alguma dúvida. Um grupo de magos de primeira classe? Como eles poderiam matar o mestre da torre? Não sei os detalhes específicos, disse Aivod com um olhar arrependido. Naquela época, era a etapa final do experimento de ressurreição da Senhora Yura. Eu havia esgotado minhas forças preparando as etapas preliminares e tive que descansar no primeiro cofre de armazenamento. Quem diria que no meu estado semiconsciente, uma onda massiva de poder mágico e mental irromperia repentinamente dos andares superiores da Torre dos Magos. Eu estava prestes a me levantar quando uma forte explosão soou. Fiquei inconsciente quase instantaneamente sem a menor chance de resistir. Quando recobrei a consciência, quis ver o que tinha acontecido. Vi vários mentores atacando o mestre Gorsa juntos. O estado do mestre era claramente inaceitável.
O idoso Aivod começou a tremer por todo o corpo. Quando o vento voltou a soprar, metade de seus cabelos prateados foi levada pelo vento, revelando uma pele que parecia terrivelmente queimada. Ao mesmo tempo, Saul viu que na parte de trás da cabeça de Aivod, onde Hyde antes parasitava, agora havia uma cavidade profunda, como se metade de seu cérebro tivesse sido arrancada. Originalmente, eu pretendia salvar o mestre, continuou o velho Aivod, completamente alheio às suas mudanças físicas, ainda com o olhar perdido no céu. Mas quando me aproximei, o corpo do mestre de repente começou a explodir em flocos de neve. Saul franziu a testa. Flocos de neve? Não é sangue. Não foi assim que aquele meio-elfo morreu? Será que essa ilusão está se referindo às minhas memórias recentes? Considerando que as Torres dos Magos, como grandes construções pertencentes a famílias com pelo menos magos de terceiro grau, poderiam ter algumas criaturas com habilidades semelhantes às borboletas pesadelo, Saul não podia descartar completamente essa possibilidade. Mas ele tinha o diário como proteção, e a história de sua alma estava protegida por segredos intocáveis. Normalmente não deveria ser fácil ler suas memórias. Ou talvez essa ilusão fosse como um sonho, iniciada por outra pessoa, mas com conteúdo fabricado por ele mesmo. Claro, havia outras possibilidades também, como conteúdo ser extraído dos pensamentos de outra pessoa. Com a intenção de deduzir a origem da ilusão, Saul investigou mais a fundo. Por que o corpo do mestre soltaria flocos de neve? Aivod balançou a cabeça, inexpressivo. Eu não sei. Ninguém sabe. Eu só vi aqueles flocos de neve. Aqueles flocos de neve contaminaram todo mundo, cada espírito, cada planta num raio de 1 quilômetro. Eu estava com tanto medo, tanto medo. Não pensei em nada, apenas fugi para o laboratório subterrâneo abandonado e me escondi nas profundezas do pântano devorador de almas. Mas mesmo assim, eu ainda estava contaminado. Foi Hyde quem voluntariamente absorveu toda a poluição, depois se autodestruiu e se separou do meu corpo para salvar minha vida. Vaguei atordoado por décadas antes de lentamente recuperar a clareza. Depois de capturar um caçador lá fora e interrogá-lo, descobri quanto tempo havia se passado. Descobri que quase todos da Torre dos Magos haviam morrido. Apenas eu e alguns aprendizes de mago que estavam fora conseguimos sobreviver. O velho Aivod abaixou a cabeça e estendeu as mãos para fora das mangas. Aquelas mãos pareciam galhos retorcidos na calada da noite, tão rígidas que até o menor movimento parecia difícil. Mas também perdi a maior parte do meu poder, mal me qualificando como um aprendiz de primeira classe. Depois de falar, ele levantou a cabeça novamente e olhou fixamente para o rosto de Saul. Para onde você foi, exatamente? Alguns pensaram que você morreu. Outros imaginaram que você descobriu a contaminação do mestre da torre cedo e fugiu. Mas vendo você hoje, você parece exatamente o mesmo de quando desapareceu. O olhar de Aivod desviou-se do rosto de Saul para suas roupas. Até suas roupas estão exatamente iguais. Nenhum vestígio de desgaste ou dano. É como se o próprio tempo tivesse parado de fluir para você. Saul deu um passo à frente, suas botas farfalhando no mato. Eu, de alguma forma, caí num buraco. Quando saí, descobri que o mundo tinha se tornado assim, e você veio me dizer que 100 anos se passaram. Ele continuou se aproximando de Aivod. A princípio, Aivod não demonstrou nenhuma reação, mas lentamente o medo tomou conta de seus olhos. Ele deu um passo para trás, tropeçou nos escombros atrás dele e cambaleou alguns passos. Ao ver a retirada, Saul imediatamente deu um impulso com os pés, avançando a toda velocidade. Aivod tentou fugir, mas com seu corpo quebrado e machucado, como ele poderia escapar do jovem e forte Saul? Rapidamente, Saul agarrou a nuca de Aivod e o jogou contra uma parede quebrada. O que você está fazendo? Aivod se debateu em pânico, parecendo em nada com o aprendiz de terceira classe que ele já foi 100 anos atrás. Parecia que a poluição e a morte haviam drenado todo o seu espírito e vitalidade. Relaxe. Não estou planejando matar você, disse Saul casualmente enquanto o subjugava, claramente não desperdiçando energia apenas para lidar com alguma construção ilusória. Como a única criatura em toda a ilusão que tinha consciência independente e capacidade de reação, os números e dados de Aivod valiam a pena ser estudados. Saul expandiu seu poder mental, sentindo as flutuações em resposta. Então, examinou cuidadosamente os ferimentos e a condição física de Aivod. Esses números parecem tão reais, Saul murmurou enquanto soltava o idoso Aivod, de repente menos seguro de si. Será que isto é apenas uma ilusão criada por olhares ressentidos? A menos que tenham vivenciado isso pessoalmente, como poderiam fabricar dados tão realistas? Aivod tossiu fracamente 2 vezes. A julgar tanto por sua aparência quanto pelos dados que Saul acabará de sentir, seu corpo estava extremamente frágil. Era um milagre ele ter sobrevivido 100 anos. Naquele momento, a luz do sol atrás dos dois começou a diminuir. O sol estava se pondo. Aivod não parecia zangado. Você estava me testando? Eu sei que é difícil de acreditar, mas é tudo verdade. Está escurecendo. Temos que entrar nas ruínas da Torre dos Magos. Caso contrário, alguns convidados mortais virão atrás de nós. Vendo a calma de Aivod, Saul parou de pressioná-lo. Que tipo de inimigo? Não podemos simplesmente ir embora? Aivod já estava se virando para voltar. É inútil. Quer você fique do lado de fora à noite, ou tente escapar, essas criaturas que o caçam o encontrarão e o matarão. Certa vez, vaguei pelas florestas ao redor, capturei alguns caçadores e quase morri lá.
Se eu não tivesse percebido a tempo e voltado correndo para cá, teria sido morto por pessoas comuns mutantes. Esses horrores parecem ter absorvido todo o ressentimento da Torre dos Magos, indizivelmente aterrorizantes, indizivelmente fortes. Eles encobrem para sempre a área ao redor da torre como um pesadelo. Tão forte? Até ir embora não é uma opção. Exatamente, disse Aivod, e vendo que Saul não o havia seguido, virou-se com um olhar desamparado. Você vem ou não? Não se preocupe com armadilhas. Como você viu antes, eu nem tenho forças para ativar uma formação mágica em larga escala. Eu não teria a mínima chance contra você. Saul riu baixinho e finalmente o seguiu. Estou curioso sobre esses inimigos que você mencionou. Pela sua descrição, eles parecem espectros. Se ao menos fossem só espectros. Quando estiver completamente escuro, você verá com seus próprios olhos. Aivod conduziu Saul por uma porta no lado oeste da torre. Como apenas parte do primeiro andar e uma pequena seção do segundo andar da Torre do Mago permaneceram, Aivod estava morando no primeiro andar do lado oeste nos últimos anos. Originalmente era uma espécie de depósito de lixo, mas por conta disso ainda era possível encontrar muitos suprimentos úteis. Nesse monte de lixo, Aivod construiu um pequeno barraco. Ao entrar na estrutura frágil, a primeira coisa que Aivod fez foi acender uma vela. A vela era muito familiar, uma daquelas velas brancas vistas em todos os lugares da Torre do Mago. Depois de escurecer, você nunca deve sair da luz da vela. Aivod se virou. A luz fraca das velas iluminava seu rosto, tornando as cicatrizes ainda mais horripilantes. Caso contrário, você também morrerá. Capítulo 407. As velas da Torre do Mago nunca se apagam. O castiçal na mão de Aivod havia sido arrancado da parede. Essa costumava ser a primeira regra do manual do aprendiz. Agora, é a única regra. À noite, as velas nunca devem se apagar. Saul se aproximou da luz da vela. Pouco depois de entrarem na Torre Oeste, o céu ficou completamente escuro. Aconteceu tão rápido que pareceu antinatural. Isso fez Saul sentir, mais uma vez, que aquele lugar não fazia parte do mundo real. Ele olhou ao redor do quarto bagunçado, sentindo-se sufocado. Depois do anoitecer, a atmosfera aqui se torna estranha. Saul puxou a gola, o ar estava muito pesado, e ele sentiu uma leve sensação de sufocamento. Como se o quarto não tivesse ar suficiente para duas pessoas respirarem. Depois do anoitecer, Aivod mal falou. Ele se encolheu em um canto, olhando fixamente para o castiçal a cerca de 1 metro de distância, como se estivesse com medo de que ele pudesse se apagar a qualquer momento. Sinto como se alguém estivesse nos observando, disse Saul enquanto caminhava em direção à porta. A porta era feita de pedaços do que devia ser uma porta de dormitório, as frestas eram largas e o vento frio entrava por elas. Claro, muita gente, murmurou Aivod, movendo-se ligeiramente uma resposta rara. Não olhe para os lados. Espere até de manhã. Mas Saul não era tão cauteloso quanto Aivod. Ele não tinha intenção de permanecer nessa ilusão por 100 anos. A chave para quebrar uma ilusão era perturbar sua ordem. Embora a ilusão fosse tão real que às vezes fazia Saul duvidar de si mesmo, ele ainda se inclinava a acreditar que esse não era o futuro real. Mas se ele ficasse ali por mais tempo, sua compreensão da realidade poderia ficar perigosamente turva. Ele já sabia muito sobre este lugar, mas ainda não havia encontrado uma rachadura suficiente para destruir a ilusão. Talvez a saída não esteja dentro da Torre do Mago. Saul se inclinou em direção à fresta da porta. Lá fora, o pedaço de grama cheio de crânios se estendia diante dele. O vento uivava como sempre, achatando a grama verde escura. Crânios pálidos surgiram brevemente antes de serem engolidos novamente. Enquanto observava, Saul teve uma estranha ilusão. Em algum lugar entre aqueles incontáveis crânios, um rosto vivo de carne e osso estava escondido, olhando para ele através da abertura. Alguém está me observando. Não é só a minha imaginação. Suprimindo os arrepios que percorriam sua pele, Saul examinou cada crânio que aparecia na grama, mas ainda não encontrou nada. Lentamente Saul olhou para cima. Esta noite não havia lua, mas inúmeras estrelas. A luz das estrelas brilhava no céu, mas havia algo nela que parecia errado. Essas estrelas não estão um pouco densamente compactadas? Saul apertou os olhos, concentrando-se mais intensamente. Quanto mais ele olhava, mais certeza tinha. Aquelas não eram as estrelas das quais ele se lembrava. Entre essas estrelas, parecia haver um pequeno ponto preto no centro de cada uma. Cada ponto preto apontava diretamente para Saul, como a pupila de um olho. Olhos. Saul colocou a mão na porta, pronto para sair. O que você está fazendo? A voz de Aivod de repente o interrompeu. Saul voltou. Ele viu Aivod olhando para ele, com os olhos arregalados. Grandes manchas brancas ao redor de pequenas pontinhas de pupilas. Assim como as estrelas lá fora. Saul deu um leve sorriso. Só saindo para dar uma olhada. Nunca fique onde não há luz, disse Aivod sombriamente. As estrelas são tão brilhantes lá fora. Isso ainda conta como sem luz. Aivod congelou. Não há estrelas lá fora, ele disse com a voz rouca. Algo pareceu fazer sentido em sua mente. Ele imediatamente correu para o canto, pegou mais velas e acendeu cada uma delas sem a menor preocupação em desperdiçá-las. Enquanto ele as acendia, suas mãos, agarrando a pedra de fogo, tremiam visivelmente. Vendo Saul ainda parado na porta, ele gritou quase em pânico. O que você está fazendo aí parado? Me ajude a acender as velas. Você atraiu os ressentimentos. Precisamos de mais velas para suprimi-los.
Saul não tinha real intenção de ouvir. Ele estava ansioso para sair e investigar aquelas estrelas. Mas naquele momento, a sensação de estar sendo observado aumentou ainda mais. Um grito fraco e agudo veio da fresta da porta atrás dele. Saul se virou e ficou chocado ao descobrir que o vão lá fora estava completamente escuro. Não há mais grama. Não há mais caveiras voltadas para a Torre do Mago. Não há mais miríades de estrelas no céu. Venha aqui, depressa, depressa. Fique muito tempo no escuro, e você vai morrer. A voz de Aivod ficou rouca. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, Saul sentiu. Uma intenção assassina, aguda e elétrica, percorreu das pontas dos dedos até a base da espinha. Perigo. Seus instintos gritavam para que ele se esquivasse imediatamente. Mas Saul ficou paralisado no lugar, enfrentando o frio intenso. Então ele viu. O diário em seu reino mental de repente se abriu. 14 de maio, ano 317 do novo calendário lunar. Você está olhando a paisagem através da porta. E quem observa a paisagem? Está observando você. Nenhum aviso de morte. Este foi um alerta de crise. No momento em que Saul terminou de ler a entrada do diário, ele deu 3 passos para trás e caiu ao lado de Aivod. A sufocante sensação de perigo enfraqueceu, mas não desapareceu. Na verdade, conforme os segundos passavam, ele ficava mais forte. Aivod encheu o chão com velas acesas, segurando mais 2 em suas mãos trêmulas, mas seu terror não diminuiu nem um pouco. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Quem vem? Saul virou a cabeça na direção de Aivod, mas Aivod apenas olhou para a porta, suas cicatrizes faciais se contraindo. Não recebendo resposta, Saul olhou para a porta. E percebi. A abertura da porta estava aumentando. Não é que o vão esteja aumentando, é que a porta está encolhendo. Saul sentiu uma onda de frio percorrer seu corpo. A escuridão está devorando a porta. Aquela antiga e quase esquecida sensação de horror percorreu sua corrente sanguínea, e dentro desse terror, Saul encontrou uma clareza familiar. Ele se acalmou instantaneamente. Seu olhar voltou-se para o diário. Novo calendário lunar, ano 317. Então, este ainda é o presente. Antes, quando sentiu o perigo, Saul hesitou deliberadamente antes de recuar, esperando pela previsão do diário. E o diário registrou a data. Minha análise inicial estava correta. Isso é uma ilusão, parte do ataque da luz negra. A ilusão não é complicada nem diretamente letal. Se eu estiver certo, a escuridão também não invadirá completamente esta sala. Ao contrário de Aivod, Saul não foi tomado pelo medo, mas também não deu um passo à frente para provocar a escuridão. Com certeza, depois de alguns minutos de tenso impasse entre a luz e a escuridão lentamente recuou da porta. Aivod soltou um longo suspiro. Ele relutantemente apagou as velas excedentes, deixando apenas 3 por segurança. Então, em voz muito mais baixa, ele disse a Saul: não explore a noite. Se você atrair mais poluição, estaremos mortos. Infelizmente, Saul, que tinha acabado de confirmar sua teoria, não estava ouvindo nada. Eu estava certo. Essa ilusão não se concentra em agressão fatal. É por isso que o diário só emitiu um alerta de crise, não um aviso de morte. Mas ele explora fortemente a dúvida humana. Qualquer outra pessoa, presa aqui por tempo suficiente sem encontrar uma saída, começaria a duvidar cada vez mais de si mesma. Vendo a ilusão entrelaçada com fragmentos de verdade lógica, começaria a acreditar. Talvez isso realmente tenha acontecido 100 anos depois. Quanto mais duvidam, mais presos ficam. Com o tempo, eles se hipnotizam. Eles se convencem de que este é realmente o futuro e ficam presos nesta camada para sempre. Agora que havia confirmado que era uma ilusão, Saul tinha algumas ideias de como quebrá-la. Ele esfregou o queixo, pensativo. Essa ilusão provavelmente cobre apenas uns 100 metros ao redor da Torre do Mago. Se eu tentar sair, provavelmente desencadearei um perigo imediato e avassalador. E aquelas estrelas lá em cima devem ser os olhos dentro da camada. Elas são poderosas. Muito poderosas. Agora 2 opções estavam diante dele. Uma, caminhar na escuridão e lutar contra a poluição de frente, embora, a julgar pelos avisos do diário, a batalha seria feroz. Ou 2, mate Aivod. Mate aquele que está transmitindo o cenário deste mundo. Saul virou lentamente a cabeça, olhando para o envelhecido Aivod, perdido em transe enquanto olhava fixamente para as chamas. Capítulo 408. No momento, Aivod tinha apenas a força de um aprendiz de primeira classe. Saul poderia lidar com ele facilmente se quisesse. Mas no final, Saul escolheu não seguir esse caminho. De repente, ele quis manter Aivod vivo. Este Aivod possuía uma consciência notavelmente clara e a capacidade de responder de forma inteligente, algo que uma simples ilusão não conseguiria alcançar. Saul queria descobrir exatamente que poder havia construído esse Aivod dentro da ilusão. Depois de se decidir, ele começou a procurar no quarto. No início, Aivod apenas ficou olhando para suas 3 velas. Depois de um tempo, conforme a comoção ao redor dele aumentava, ele não conseguiu evitar olhar para o lado. Aquele único olhar o fez virar a cabeça inteira. O que você está fazendo? Eu não te disse que precisamos ficar quietos à noite?
Mas Saul já tinha começado a desenhar um círculo no chão, usando materiais recolhidos da pilha de lixo. Enquanto trabalhava, ele respondeu casualmente à pergunta de Aivod: estou desenhando uma formação mágica. Aivod inicialmente ficou um pouco irritado, mas quando viu a formação que Saul estava desenhando, hesitou e se aproximou. Embora sua força estivesse minguando, seu conhecimento permanecia intacto. Ele imediatamente reconheceu que a formação de Saul não era algo comum. Esta é uma formação defensiva? Seus olhos brilharam. Talvez Saul pudesse oferecer outra maneira de resistir à poluição que espreitava na escuridão. Mais ou menos, respondeu Saul enquanto continuava selecionando materiais de sua mão, respondendo de forma displicente. Afinal, ele não estava mentindo. A melhor defesa era o ataque. Aivod ficou ainda mais interessado. Embora ele não tivesse mais o poder de ativar uma formação como a que Saul estava esculpindo, ele de repente percebeu algo que tinha esquecido completamente. Ele poderia fazer Saul ativá-la. Parece que 100 anos realmente entorpeceram minha mente, pensou ele, sentindo uma excitação que não sentia há muito tempo. Aivod cerrou as mãos murchas e se aproximou. Posso ajudar em alguma coisa? No momento em que Saul parou, sorriu e disse: claro, há bastante material aqui, mas a maior parte dele carece de energia. Preciso de algo como um cristal mágico para fornecer magia. Ainda tem algum? O rosto de Aivod se fechou imediatamente. Os cristais mágicos se esgotaram há muito tempo. Saul esperava essa possibilidade, então não ficou muito decepcionado. Depois de completar a última runa, ele ficou perto da formação mágica, pensando: este lugar é um ambiente especial, provavelmente construído com força mental. Sem magia suficiente, posso ativar a formação usando apenas força mental? Pareceu que valia a pena tentar, então Saul imediatamente entrou na formação e tentou ativá-la. Entretanto, a formação permaneceu inerte. Saul ergueu as sobrancelhas. Então a magia é mesmo indispensável? Ele não conseguiu evitar levar a mão à testa. Como esperado, este mundo tem uma lógica oculta por trás de tudo. Se não fosse pelo diário que vi, eu poderia ter acreditado novamente que este mundo era real. Com aquele suspiro, Saul ainda precisava encontrar uma fonte adequada de magia. Seu olhar se voltou involuntariamente para as velas atrás de Aivod. Será que elas funcionariam? Mas como posso persuadir Aivod a me deixar usá-las? Saul formulou suas palavras cuidadosamente. Aivod, preciso de um médium mágico suficientemente forte. Claro, interrompeu Aivod antes que Saul pudesse terminar. Será que ele tinha muito mais velas? Saul estava prestes a perguntar quando, para seu choque, viu Aivod arrancar seu próprio braço direito. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Esta sua formação mágica é muito poderosa. Se usada corretamente, pode nos levar para além do alcance amaldiçoado da Torre dos Magos. Os olhos turvos de Aivod pareceram clarear um pouco. Enquanto oferecia o braço ensanguentado, ele observava atentamente a abertura sob a porta. Mas tome cuidado. Antes que a formação esteja completa, não deixe as flutuações mágicas ficarem muito grandes. Caso contrário, nós as atrairemos e estaremos em sérios apuros. Saul aceitou o braço de Aivod com um suspiro. Esse material, ele de fato usará com frequência no passado. A única diferença era que, naquela época, ele sempre o tirava de cadáveres. Foi a primeira vez que ele recebeu algo ainda quente. De acordo com a lógica deste mundo, embora o envelhecido Aivod não tivesse mais muita força mental, seu corpo ainda mantinha a força de um aprendiz de 3º grau no auge. Somado aos seus aprimoramentos físicos, a magia armazenada em sua carne era imensa. Se os materiais fossem classificados, esse braço definitivamente pertenceria ao segundo depósito. Sem muita hesitação, Saul imediatamente processou o braço para guiar a magia e então o colocou no nó de fonte de energia da formação mágica. Ele já havia desenhado essa formação inúmeras vezes antes. Não havia necessidade de conferir novamente. Aivod, enquanto isso, permanecia cautelosamente na borda da formação, estudando atentamente as runas e a estrutura. Antes que pudesse compreender completamente, Saul entrou no centro da formação. Ele realmente vai ativar a formação mágica agora? Aivod estremeceu de medo e quase tentou impedi-lo, mas viu que a magia dentro da formação já estava começando a fluir. Percebendo a óbvia atividade mágica, Aivod imediatamente olhou para a fresta da porta. Com certeza, o mundo lá fora desapareceu mais uma vez, engolido pela escuridão. Já era tarde demais para parar. Resignado, Aivod pegou uma vela do chão com a única mão que lhe restava e colocou-se entre Saul e a fresta da porta. Na verdade, ele estava se preparando para ganhar tempo para Saul. Quando Saul confirmou que a formação havia sido ativada com sucesso, ele olhou para cima, apenas para ver Aivod parado protetoramente à sua frente. Isso realmente superou suas expectativas. Ele pensou que Aivod se esconderia no canto da sala, segurando algumas velas como antes. Mas depois de observar a formação que Saul havia desenhado, Aivod rapidamente fez seu julgamento e decidiu correr o risco junto com ele. Este Aivod? Saul estreitou os olhos pensativo. Então, de repente, ele falou: Aivod, vem aqui também. Fique do meu lado esquerdo. A alegria percorreu o coração de Aivod, embora ele mantivesse o rosto sério enquanto se movia apressadamente para o lado de Saul, ainda segurando a vela.
Saul se concentrou na fresta cada vez mais escurecida da porta, circulando simultaneamente sua magia e força mental. Desta vez não apene para estabilizar minhas emoções. Deixa pra lá. Minha força mental ficou mais forte de novo. Vamos ver se consigo controlar minhas emoções sozinha. A formação que Saul construiu dessa vez foi o reino mental. Ele pretendia combater a consciência com consciência. Conforme a magia fluía, toda a pele de Saul começou a ficar semi-transparente, e logo uma camada de gelo branco se formou sobre seu corpo. Imediatamente ele sentiu um frio de gelar os ossos, como se até seu sangue estivesse prestes a congelar. Foi a primeira tentativa de Saul de alterar a temperatura do seu corpo espiritual. Antes disso, ele só havia mudado sua forma, e o frio extremo entorpeceu seu cérebro. Seus músculos tremiam incontrolavelmente, mas seu olhar ficava cada vez mais calmo. Mesmo quando a porta lá fora estava completamente engolida pela escuridão, não havia nenhuma ondulação em seus olhos. Por fim, ele fechou os olhos, e a escuridão e a noite desceram juntas. Quando abriu os olhos novamente, Saul se viu em pé sobre uma vasta plataforma circular de pedra suspensa em uma escuridão desconhecida. Ele ficou no centro da plataforma, com um enorme diário flutuando acima. Ao redor deles, inúmeras estrelas brilhavam na escuridão. Um corpo de alma pura também pode entrar no reino mental, pensou Saul sem expressão. Embora sua tentativa tenha sido bem-sucedida, o estado congelado de suas emoções não o deixou com nenhuma alegria. Ele imediatamente entrou em modo de análise. Nesse caso, se essas entidades que tentam interferir na minha mente ainda pretendem atacar, elas devem aparecer aqui. Seu olhar percorreu a plataforma e o diário acima, pousando finalmente na distante escuridão estrelada. Embora os arredores do reino mental de Saul estivessem originalmente envoltos em escuridão, ele percebeu que a escuridão havia se tornado ainda mais espessa, como se alguém tivesse derramado um agente espessante na água. Além disso, essa escuridão começou a corroer as estrelas, como se estivesse tentando deixar todo o espaço escuro. Logo, as estrelas começaram a piscar, piscando de vez em quando, como se estivessem resistindo à invasão da escuridão. Nunca tentei controlar essas estrelas antes. Será que o diário protege apenas a mim nesta plataforma, ou se protege as estrelas também? Enquanto Saul refletia, de repente percebeu que o piscar das estrelas se acelerou, quase como se alguém estivesse piscando os olhos rapidamente. Piscando. Olhos. Por algum motivo, Saul de repente sentiu que aquelas estrelas se assemelhavam aos olhos vistos na camada intermediária. Após o rápido piscar das estrelas, a escuridão anteriormente espessa retornou gradualmente à vastidão clara do céu noturno. Mas a escuridão não estava disposta a desistir. Logo, ela surgiu novamente, poluindo o céu noturno com ainda mais ferocidade, mirando as estrelas, aparentemente querendo devorá-las primeiro. Entretanto, desta vez, as estrelas que estavam piscando, de repente brilharam com um brilho incrivelmente brilhante. Até mesmo Saul, observando do centro, ficou temporariamente cego. Alguns segundos depois, quando sua visão recuperou, ele viu que as estrelas haviam virado o jogo e agora estavam devorando a escuridão invasora. Os invasores finalmente perceberam que estavam em sérios apuros, mas já era tarde demais para fugir. A escuridão pegajosa não foi apenas repelida, ela ficou presa, para sempre incapaz de sair. A escuridão foi gradualmente desenhada em direção às estrelas, fazendo-as brilhar ainda mais. E durante todo o processo, o diário não precisou agir. Quando todos os invasores foram absorvidos, o reino mental retornou novamente à sua tranquilidade habitual. Mas Saul sabia, seu reino mental provavelmente havia absorvido algo muito assustador. Capítulo 409. Um estranho farfalhar veio da plataforma de pedra. Saul olhou para baixo e viu o que parecia ser uma ferramenta de escultura invisível na plataforma, usando-o como centro, gravando rapidamente círculos de padrões oculares num piscar de olhos. Saul não esperava que as estrelas desconhecidas ao redor no espaço bloqueariam a corrupção escura invasora sem precisar da intervenção do diário. Eles não só bloquearam, mas parecia que até... Será que os olhos invasores estão sendo devorados pelo reino mental? Uma ponta de surpresa borbulhou de suas emoções congeladas. Seu controle emocional vacilou ligeiramente, e Saul imediatamente reprimiu seu espanto, abaixando a cabeça para examinar os novos padrões de olhos no chão. Como mestre do reino mental, ele podia sentir que mudanças haviam ocorrido nele, e essas mudanças foram manifestadas nos novos olhos que apareceram no chão. Saul se abaixou meio agachado e traçou as novas linhas com o dedo. Cada um desses padrões de olhos parece ser uma runa. O poder mental de Saul seguiu seu dedo, esboçando a runa do olho em sua mente. De repente, o mundo diante dos olhos de Saul mudou. Seu campo de visão estava dividido em centenas de segmentos. Era caótico, como olhar através de um caleidoscópio. Exceto que cada espelho dentro do caleidoscópio mostrava uma imagem completamente diferente. Em um instante, Saul viu inúmeras cenas, e cada cena se transformou em informações detalhadas e vívidas que fluíram direto para seu cérebro. Isto é visão? Saul imediatamente fechou os olhos. No entanto, aquelas centenas de imagens fragmentadas permaneceram claramente em sua mente. E cada imagem era dinâmica, representando cenas como pequenas peças de teatro. Saul até viu Aivod em uma cena e Gorsa em outra. Isto não é um caleidoscópio, é uma sala de vigilância cheia de monitores. Seu cérebro recebia simultaneamente mais de 100 fluxos de informações e ainda assim, conseguia processá-los e armazená-los sem problemas. Será que esse pode ser o efeito desta runa? Saul começou a entender vagamente.
Mas então ele fez uma nova descoberta. Em cada uma das centenas de cenas, havia uma linha fina flutuando no quadro. Essas linhas finas passavam pelo centro das imagens, desaparecendo nelas. Por serem tão finas, Saul não as notou a princípio. Linhas. De repente, ele se lembrou de como, lá no fundo do mar da Baía Blue Evater, ele também tinha visto linhas enquanto absorvia fragmentos brilhantes de alma. Só que naquela época as linhas tênues se conectavam, enquanto aqui todas elas estavam desconectadas. O que aconteceria se eu conectasse essas linhas também? O pensamento surgiu do nada, e Saul mal podia esperar para tentar. No entanto, o desejo era muito intenso e destruiu instantaneamente suas emoções congeladas. Fortes ondas emocionais voltaram a invadir seu cérebro. O reino mental se desfez em um instante, expulsando Saul. Ele sentiu uma onda de desorientação e quando abriu os olhos novamente, já estava de volta ao interior do intercalar. Bem na frente dele estava o veterano Byron, que parecia um pedaço de carvão e tinha sua assinatura mental familiar. Voltei. Saul, ainda com o peixe-fita na mão, imediatamente olhou para os olhos acima. Os invasores na ilusão foram absorvidos. O que aconteceria com os olhos dentro da camada intermediária agora? Entretanto, quando o Ribbonfish Saul levantou a cabeça, ele percebeu que os olhos ainda pairavam na escuridão, piscando e encarando ele e o Sr. Byron. Mas eles não atacaram mais. Todos pareciam calmos e inofensivos. Quando Saul olhou fixamente para um dos olhos por um longo tempo, ele até tremeu levemente e então desviou o olhar timidamente. Ficou realmente tímido. Saul, o veterano carbonizado finalmente falou. O que está acontecendo? Por que você congelou de repente? E por que esses olhos não estão mais nos atacando? Byron estava prestes a deixar a camada intermediária mais cedo, mas de repente viu Saul congelado após ser atingido pelos raios de luz negra dos olhos. Quando ele estava prestes a recuar, ele freou bruscamente e correu de volta. No momento em que parou ao lado de Saul, Saul saiu do transe, levantou sua cabeça de peixe e olhou para o céu cheio de olhos. Depois de algumas respirações sem nenhuma reação de Saul ou dos olhos, Byron não teve escolha a não ser chamar Saul em voz baixa. Saul virou sua cabeça de peixe. Senhor, quanto tempo fiquei sem reação depois de ser atingido pela luz negra? Menos de 2 segundos, respondeu Byron imediatamente. O que aconteceu? Ele não podia avaliar a condição de Saul agora, ele só podia esperar que Saul explicasse. Essas luzes negras podem criar ilusões incrivelmente realistas. Passei meio-dia nessa ilusão e depois encontrei uma saída. Acontece que aqui fora só um instante se passou. Saul silenciosamente chamou Nigatmari Butterfly e desta vez, finalmente obteve uma resposta. Com certeza, quando ele ficou preso na ilusão antes, não era que ela o estivesse ignorando. Era que o fluxo do tempo era tão diferente que Penny provavelmente nem tinha ouvido seu chamado. Parece que você fez alguma coisa por dentro, senão esses olhos não ficariam tão mansos de repente, suspirou Byron. Ele percebeu vagamente que as habilidades de Saul excediam em muito sua imaginação, não era mais algo simples como extrair espectros ou absorver pensamentos malignos. Mas Byron optou por não perguntar nada, sentindo apenas um momento de confusão e atordoamento interior. A solução de massa cinzenta dada a Saul estava com problemas, provavelmente nem consegue cobrir os créditos devidos agora. Ele me salvou de novo. Saul não sabia das emoções complexas de Byron. Ele simplesmente olhou mais uma vez para os olhos acima, vários desviaram o olhar rapidamente, timidamente, e decidiu mandar o Sr. Byron primeiro. Ele poderia voltar mais tarde para verificar as coisas. Então, ele virou seu corpo de peixe e empurrou o atordoado Byron pela saída marcada. E rompendo na superfície da água, Byron afundou como uma pedra com um baque pesado, enquanto o peixe-fita voava e girava no ar. Saul se separou do corpo do peixe e retornou ao seu próprio corpo. Olhando para trás, ele viu o peixe-fita ainda no lugar, com o exterior dourado e crocante, já pronto para ser servido à mesa. Quanto ao Sr. Byron, ele permaneceu imóvel, como um cadáver queimado e carbonizado sobre os ladrilhos. Sem demora, Saul correu e retirou a cabeça do rei elfo que ele havia trazido do Vale dos Elfos. Esta cabeça era originalmente extremamente perigosa, mas antes da morte do meio-elfo, eles deliberadamente retiraram as propriedades misteriosas da cabeça, reduzindo-a a um raro material mágico. Saul pegou cuidadosamente Byron, que não respondia. Após deixar a camada intermediária, o estado de Sênior piorou rapidamente. Não é de se admirar que a camada intermediária tenha conseguido conter tantos fragmentos de almas. Saul suspirou sem ousar perder tempo. Ele firmemente enfiou o bem-comportado Byron na cabeça do rei elfo. De alguma forma, a cabeça conseguia acomodar um pedaço de carvão que era 3 vezes maior que seu tamanho, mas seu exterior não apresentava distorção. Ainda era uma bela figura de cabelos negros. A borboleta prateada voou circulando a bela cabeça algumas vezes. Que estranho, irmão Saul. Como essa cabeça cresceu com cabelo preto? Aos seus olhos, mudou de aparência? Aos meus, continua igual. Parece que a entrada do Sênior fez com que perdesse a capacidade de mudar de forma. Se isso é temporário ou permanente, teremos que ver. Saul, segurando a cabeça, sentou-se novamente à bancada. Ele ainda precisava processar e refinar a cabeça do rei elfo para torná-la mais adequada com a nova pele de Byron. A pele original de Byron havia sido seu dispositivo localizador, que salvou sua vida durante o ataque repentino, antes de ser disfarçado de cadáver e levado por Lokai e Gero.
Mesmo que pudesse ser recuperado, provavelmente foi destruído além do uso. Perder o localizador seria um golpe enorme para o Sr. Byron. Mas, enquanto sua vida, cérebro e alma estivessem intactos, sempre haveria uma maneira de se recuperar, embora sua força provavelmente cairia para o nível de aprendiz de primeira classe. Entretanto, a essência do seu corpo espiritual permaneceu na força de um aprendiz de terceiro grau, sem medo de mutações degenerativas após o rebaixamento. E com essa nova pele proveniente de um antigo rei elfo de quarto grau, mesmo que o rei estivesse morto há muito tempo, e mesmo que seus poderes tivessem sido retirados pelo meio-elfo, ainda era um material de altíssima qualidade. Com isso, o veterano Byron pode não apenas se recuperar, mas também ir mais longe. Penny sentou-se silenciosamente ali perto, sem ousar perturbar o trabalho de Saul. Mas naquele momento, uma nova voz surgiu de repente atrás de Saul. Este lugar é uma torre mágica? Saul interrompeu seus movimentos, olhou para trás e viu o peixe-fita frito, dourado, crocante e perfumado levantar a cabeça. Seus olhos enrugados em ambos os lados da cabeça se viravam lentamente, aparentemente observando o mundo exterior. Ah, a comida está se mexendo. Penny gritou. Parabéns ao veterano Byron pelo seu renascimento. Bem-vindo a uma vida de dívidas sem fim. Capítulo 410. Saul e Penny olharam simultaneamente para o peixe-fita, ambos sentindo uma onda de choque idêntica. Ele entendeu o que Penny queria dizer. Não era que o peixe-fita tivesse se transformado repentinamente em comida. Era que o peixe-fita, que claramente havia esgotado sua energia dentro da camada intermediária, agora estava se movendo novamente. Embora o peixe-fita já tivesse se recomendado a Saul como uma refeição deliciosa, sua mente estava obviamente confusa e ele não possuía inteligência verdadeira. Mas agora as coisas eram diferentes. O fato de ele ter respondido no momento em que pronunciou as palavras Torre Mágica provou que agora havia uma consciência real e independente dentro do peixe-fita. Pequena alga, traga o peixe, disse Saul após uma breve pausa, acrescentando, e não o coma. As pequenas algas rapidamente se esticaram da nuca de Saul, voando acima dos peixes-fita, e babaram uma saliva clara. Não estava babando pela carne do peixe, mas sim salivando pela consciência desconhecida escondida dentro do grande peixe. A pequena algai cuidadosamente guardou seus dentes afiados, mordeu o peixe-fita pela cauda e o arrastou de volta para a bancada de Saul. O peixe pendurado pela cauda começou a tremer violentamente durante o movimento, com escamas douradas caindo por todo o chão. Saul continuou trabalhando com as mãos enquanto perguntava: Quem é você? Qual é a sua origem? Como você entrou no corpo do peixe-fita? Ele suspeitava que poderia ter trazido outro fragmento de alma da camada intermediária e até esperava que fosse algo especial como eu. O peixe-fita pensou por um momento, então respondeu um tanto rigidamente: Lorde Mago, meu nome é Aivod. Eu era um aprendiz de terceira classe na Torre dos Magos. As mãos de Saul congelaram no meio do movimento. Ele olhou para cima chocado. Você é Aivod? Sim, senhor mentor. A pergunta que Saul estava prestes a fazer ficou presa em sua garganta. Do que você me chamou? O peixe-fita tremeu novamente. Mentor Lorde. Você não é um mentor da Torre dos Magos? Saul se levantou de um salto, abaixando a cabeça para olhar para as próprias mãos. Seu corpo mental começava a tremer, e o poder mágico fluía por ele com mais fluidez do que nunca. Ele podia sentir isso. Seu poder mágico e sua força mental, normalmente desconexos, agora estavam se harmonizando, se complementando. Saul se moveu mentalmente e imediatamente lançou um feitiço de armadura de alma. Sentindo a energia na armadura, ela estava equilibrada e estável. Poder mágico e força mental trabalhando juntos com uma sinergia sem precedentes. Como resultado, o poder de conjuração era 5 ou 6 vezes maior do que antes, e ele nem estava se esforçando ao máximo. Em seguida, um tentáculo negro se estendeu da palma de sua mão. O feitiço normalmente intensivo em magia, Toque do Tormento, havia se tornado mais condensado, enquanto o poder mágico e a força mental necessários haviam diminuído um pouco. Menor consumo, feitiços mais fortes. Era como se ele tivesse dominado o jeito de aprender. Metade do esforço, o dobro dos resultados. Saul revirou os pensamentos e o tentáculo negro se retraiu instantaneamente, magia controlada livremente. Então, todo o seu corpo rapidamente ficou transparente. Seus braços amoleceram e se contorceram, transformando-se instantaneamente em 2 tentáculos semelhantes aos de um polvo, para então retornarem imediatamente. Até meu controle sobre a Soul Resin se tornou muito mais intuitivo. Depois de mais alguns experimentos rápidos, Saul balançou a cabeça e soltou uma risada irônica e desamparada. Sem nem perceber, eu já me tornei um verdadeiro mago? Eu nem percebi. Irmão Saul, você não percebeu? Penny murmurou baixinho ao lado dele. Achei que você soubesse o tempo todo e não fizesse disso um grande alarido, por isso estava tão calmo. Na visão de Penny, com a forte força mental de Saul e sua abundante magia pura, desde que ele absorvesse completamente o dom mágico do meio-elfo e o integrasse completamente, ele poderia avançar para verdadeiro mago. O processo todo não levaria nem 3 meses. Então, quando Penny notou o avanço de Saul, ficou apenas um pouco surpresa com a rapidez com que ele havia compreendido. Ao ver que Saul não demonstrava nenhuma alegria, Penny presumiu que ele estava simplesmente incrivelmente calmo e como a serva mais inteligente ao seu lado. Penny também teve que manter a compostura e a elegância. Quem imaginaria que Saul realmente não tinha percebido isso? E pensar que avancei sem nem perceber. Após confirmar, Saul sentou-se novamente.
Achei que algo grandioso e dramático aconteceria. Mas pensando bem, meu localizador já se fundiu ao meu corpo espiritual há muito tempo. Já estou familiarizado com o processo. Só precisei esperar que minha força mental e poder mágico crescessem até o ponto certo para avançar. Normalmente, para se tornar um mago verdadeiro, é preciso dominar pelo menos uma magia de 3º grau, permitindo que sua força mental e poder mágico interajam e ressoem adequadamente. Mas desta vez, após absorver o poder daqueles olhos e dominar a runa visual, parece que isso substituiu a necessidade de uma magia de 3º grau, e é por isso que avancei sem perceber. Bem, não é grande coisa. Minha força mental aumentou um pouco, o poder mágico não mudou, apenas meu uso de energia se tornou várias vezes mais eficiente. E é tudo dentro do esperado, Embora pensasse assim em seu coração, o rosto de Saul se abriu em um largo sorriso. Pensando no peixe-fita que dizia ser Aivod, cujas origens ainda não eram claras, Saul rapidamente conteve sua excitação e voltou a uma postura calma. Ele pegou as ferramentas do experimento na mesa e continuou trabalhando na nova pele do Sr. Byron. No momento, o Sr. Byron estava em um estado de consciência selada. Ele só recuperaria a percepção externa depois que a nova pele se fundisse. Então Saul poderia lhe contar as boas novas. Sem interromper seu trabalho, Saul falou para o peixe-fita completamente atordoado. Você é o Aivod de 100 anos no futuro? Após a onda de excitação, sua mente clareou bastante. Saul lembrou-se de que, durante a construção de seu reino mental, havia incluído o velho Aivod em seu círculo ritual. Talvez tenha sido por isso que ele tirou Aivod do intercalar. Aivod de 100 anos no futuro? O peixe-fita crocante inclinou a cabeça, lembrando-se cuidadosamente. Um pedaço de guelra de peixe se partiu com um estalo. Não me lembro direito. Parece que muitas memórias me invadiram a cabeça, mas logo se dissiparam. Só sei que meu nome é Aivod e que fui um aprendiz de 3ª classe na Torre dos Magos. Saul colocou a cabeça tratada do rei elfo no suporte atrás dele, fez um pouco de camuflagem e então retornou para continuar interrogando o peixe-fita. Então, você não me reconhece agora? Desta vez, o peixe-fita ficou em silêncio por um momento antes de dizer, devo reconhecê-lo? Saul pensou por um momento. Será que o Aivod que ele trouxe não era o da ilusão? Então, quanta memória você tem? Ou na sua memória, em que ano estamos agora? Lembro que deveria ser o ano 304 do novo calendário lunar. Ah, e amanhã, devo passar por uma modificação corporal junto com Concha e Ivan. Modificação? Amanhã? A curiosidade de Saul foi imediatamente despertada. De acordo com o peixe-fita, o ano 304 já havia sido 13 anos atrás. Naquela época, Concha era apenas um adolescente, provavelmente chegando ao nível de aprendiz de 2º grau. Quanto a Ivan, Saul não conhecia muito bem. Mas foi surpreendente saber que há mais de uma década, Aivod já era um aprendiz de 3ª classe. Em todos esses anos, com seu talento, ele não avançou para verdadeiro mago? Saul de repente notou algo estranho. Depois da mentora Mônica, ele não ouviu falar de nenhum aprendiz que tivesse avançado com sucesso para o nível de verdadeiro mago. Embora fosse verdade que as chances eram extremamente baixas, não era um pouco estranho que ninguém tivesse conseguido por tantos anos? Aprendizes como Billy e Gero, que estavam prestes a avançar, permaneceram no 3º grau por quantos anos? O fato de ninguém ter avançado por tanto tempo poderia significar que seu próprio avanço inesperado causaria algumas consequências não intencionais? Saul colocou solenemente o peixe-fita na sua frente. Naquela época, você estava prestes a avançar para verdadeiro mago? O peixe-fita pareceu se lembrar de algo doloroso. Seu corpo se contorceu e rangeu, com escamas douradas espalhadas pela mesa. Sim, eu já tinha esperança de progredir. Se eu conseguisse completar a modificação corporal amanhã, teria uma grande chance de me tornar um verdadeiro mago.